E aí, galera, o Ceará venceu a primeira dele na Série A do Campeonato Brasileiro. Já na sua segunda partida, no seu primeiro jogo em casa, o Vozão saiu de campo com a vitória diante do Grêmio por 2-0. E claro que foi um momento de muita comemoração, principalmente para o técnico Léo Condé, que venceu sua primeira partida numa Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai conversar sobre isso, sobre essa vitória difícil, mas por 2 gols de diferença. Que interessante é que o segundo gol veio no final. Não que o Ceará não tivesse tido oportunidades durante o jogo. Teve sim, muito próximas ao gol. Aliás, fora o gol, as melhores oportunidades do jogo também foram do Ceará, com bola no travessão e defesaça também do goleiro Thiago Volpi. O Pedro Raul, mais uma vez, muito bem, marcando gol. 8 jogos pelo Ceará, 7 gols do Pedro Raul. O único jogo em que ele atuou pelo Ceará e não marcou gol foi na primeira das finais do estadual contra o Fortaleza, 1-0, que ele poderia ter batido o pênalti e deixou para que o Fernando Sobral fizesse e acabasse convertendo aquele gol importante que deixou o Ceará em vantagem para a partida final e acabou depois definindo o Ceará como campeão cearense da temporada 2025. Agora, além dessa vitória do Ceará chegar a 4 pontos, a gente vai conversar muito sobre ela, sobre os gols, sobre as nuances do jogo. Dessa vez não foi Rômulo quem entrou, hein? Dessa vez foi Matheus Araújo e acabou marcando o gol. A gente vai conversar também sobre algumas novidades em relação ao departamento médico. Eu sei que vocês estão querendo saber que atletas o Ceará vai ter de volta nos próximos dias, semanas, meses, e a gente vai conversar sobre 3 novidades ali do departamento médico do Ceará. E sobre Lelê, porque é uma das grandes perguntas recorrentes. Lelê, afinal de contas, por que não tem sido relacionado? O técnico Léo Condé respondeu minha pergunta na coletiva falando em relação a isso. Então, é tempo para você deixar o seu like, sempre muito importante para o nosso canal. O seu like define que você gostou do vídeo. A gente já está passando para você os destaques. Então, deixe o seu like, sempre muito importante contar com o seu gostei e saber que você gosta dos nossos vídeos e também vai fortalecer a nossa passagem aqui nessa plataforma. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, é uma forma também de fortalecer o nosso canal aqui dentro da plataforma. Vá lá na página principal e não deixe de se inscrever. Quando você vir inscreva-se, você toca no inscreva-se e vai aparecer inscrito. Você já está inscrito no canal, mas aparece um sininho. Esse sininho é das notificações. Você clica no sininho e adere a todas as notificações. O que é que isso vai significar? Quando tiver vídeo novo, você será um dos primeiros a ser avisado pela plataforma, ou seja, vai ter acesso rapidamente a todas as informações sobre o Ceará que a gente passa por aqui. Então, agradeço o seu like, agradeço demais também a sua inscrição. Vamos falar sobre esse jogo em que o Ceará venceu a equipe do Grêmio por 2-0, mas não vamos falar só sobre isso. Você viu aí nos destaques, tem muita coisa para a gente conversar, inclusive a preparação do Ceará, que já começa nessa segunda-feira para a próxima partida, que será de novo contra um time gaúcho. Dessa vez o Juventude, e o confronto acontece em Caxias do Sul. Mas vamos falar sobre esse jogo. Bem, o primeiro tempo foi de uma busca de gol incessante por parte do Ceará. O Grêmio teve logo a primeira chegada do jogo, mas sem uma finalização, ganhava escanteio ali. Depois nós tivemos o Ceará em cima buscando o seu gol. Isso aconteceu até o Ceará realmente conseguir marcar o seu primeiro gol na partida. Uma jogada pelo lado direito em que o Galeno tentava cruzar a bola bate na mão do lateral esquerdo da equipe do Grêmio e acontece o pênalti. Realmente o braço ali fora do corpo, não tinha o que fazer, a marcação da penalidade. A Edna, eu não entendi se ela marcou o pênalti direto, algumas pessoas dizem que ela marcou direto, estava bem atrás do gol, pertinho do campo. Olhei para ela e não tive essa visão. Ela apontou, não entendi se ela estava apontando o escanteio, que a jogada meio que seguiu, ou se estava marcando o lance, a infração, o toque de mão, que seria o pênalti. Em todo caso, ela não precisou do auxílio do VAR.
alguém do seu quarteto de arbitragem, ou os assistentes, que eu acho até que foi o Danilo Maniz, que era o assistente número 1, porque ele correu para a linha de fundo. Então eu acho que o fato dele ter corrido com alguma comunicação, porque eles têm os comunicadores entre eles, não só com o VAR, deve ter passado para ela isso, porque foi rápido demais que ela tomou a decisão do pênalti. Não daria tempo para o VAR, porque o VAR ele só toma a decisão depois de uma revisão do lance. Depois houve a revisão e eles não pediram para ela ir lá olhar, não houve nada nesse respeito, não tinha que ter mesmo, houve toque de mão, a penalidade. E aí, mais uma vez, muito efetivo o Pedro Raul na cobrança do pênalti, colocando ali do lado direito, embora que o Thiago Volpi tenha pulado para aquele lado, e pulou bem. A bola foi tão bem batida, né? O pênalti, a finalização foi tão bem feita, que a bola bate na redinha lateral, assim, sem nenhuma chance de defesa para o goleiro do Grêmio. Estaria ali aberto o marcador, com o Ceará fazendo 1-0. E aí vem o grande receio, né, de quem está acompanhando os jogos do Ceará, de vocês que conversaram comigo muito através das mensagens, através dos seus comentários no nosso último vídeo, quando a gente estava conversando sobre a preparação para esse jogo, e no vídeo anterior, quando estávamos conversando sobre aquele resultado de empate do Ceará contra o Red Bull Bragantino, um empate com sabor amargo, né? O ponto importante fora de casa, mas a forma como foi, fazer 2-0, tomar o 2-2 e tomar os gols aos 45 minutos, do primeiro tempo o 2-1, do segundo tempo o empate, mas o que dava a impressão ruim do Ceará era ele ter recuado. E novamente o Ceará sofre uma pressão da equipe do Grêmio. Só que há uma coisa que eu conversei com vocês no nosso último vídeo, que aconteceu diferente em relação àquela partida. Dessa vez o Ceará tinha alternativas para buscar o contra-ataque. Quase sempre, quando tomou a bola, o Ceará não optou pelo chutão, a não ser aquela bola que é rebatida mesmo, a bola vai chegar no adversário, você tira, tem que tirar, mas aquela bola que é dominada, ela tinha alguma referência para a saída de bola, fosse o Pedro Raul lá na frente, ou fosse a saída pelos lados. O Fernandinho, que enquanto esteve em campo fez uma excelente partida, e também o Galeano, que fez uma boa partida. Esses jogadores procuravam essa saída, às vezes era uma saída com o Pedro Raul para passar para alguém que vinha de trás, às vezes era com um dos dois, para encontrando ou nos meias ou nos laterais uma saída para buscar um ataque, coisa que contra o Red Bull não parecia que isso existia. Pegava a bola lá atrás, mesmo dominada, era bumba meu boi, chutão para todo lado, acabava com o Bragantino de novo a bola, e aí pressão sobre pressão, e o Ceará acabou tomando o gol. Então teve esse fator positivo que eu observei da equipe ter uma saída para não ficar só sendo explorada, para não ficar só o adversário chegando na área, buscando o gol. E isso precisa continuar acontecendo e, se possível, acontecendo até com mais qualidade. Então, o Ceará dessa vez tinha uma saída, assustou várias vezes o Grêmio, mesmo no primeiro tempo. Principal jogada, aquela do Galeano, era uma bola na área que houve a participação do Pedro Raul tentando pegar a bola, a defesa do Grêmio tirando, depois a bola chega perto do Marlon, a defesa tira, e aí o Galeano tenta uma puxeta, uma espécie de meia bicicleta, realmente muito bonita, e a bola vai em direção ao gol. O Thiago Volpi foi obrigado a fazer uma excelente defesa, senão já ali no primeiro tempo o Ceará teria saído de campo vencendo por 2-0. Depois tivemos o segundo tempo. O Thiago Volpi defendeu 1-0 o primeiro tempo de jogo. O Grêmio precisava se atirar em busca do gol. Ele fez isso, se atirou, buscou o gol. O gol acabou não acontecendo. O Ceará, de novo, criou algumas oportunidades. O Ceará não sofreu em nenhum momento uma pressão como a que ele sofreu do Red Bull Bragantino, mas sim, o Grêmio teve a posse de bola à frente da área, tentou trocar passes e tentou a bola profunda para a área. Acredito que sem tanta qualidade como o Bragantino. O Red Bull Bragantino invertia essa bola direita, esquerda com muita qualidade, passava em diagonal na área com muita qualidade. O Grêmio não, tentava infiltrações, bolas mais colocadas ali para o atacante que estava à frente, para o centroavante, não tinha tanto essa linha de passe de lado a lado de campo.
mas foi crescendo, foi buscando o seu gol, teve algumas oportunidades. O Bruno precisou fazer boas defesas para que a equipe do Ceará não tomasse o gol, mas em meio a isso, o Ceará continuou tendo jogadas de contra-ataque. Numa dessas, por exemplo, houve a contusão do Fernandinho numa falta, numa tentativa de parar a jogada. Houve algumas situações em que o Mugni também foi à frente, conseguiu cruzamentos para a área, conseguiu chegar e levar certa dificuldade ao gol do Thiago Volpi. Numa delas, o Pedro Raul até vence o Thiago Volpi numa virada, mas a bola vai caprichosamente tocar no travessão. E essa foi uma jogada quando algumas mudanças já tinham acontecido, numa bola que surgiu ali pelo lado esquerdo, com uma progressão do Martínez, que assim que entrou começou jogando daquele lado. Mas essa batida muito bonita realmente do Pedro Raul, a bola vai se chocar no travessão. Ali já era uma oportunidade também no segundo tempo do Ceará fazer o segundo gol, por isso que eu digo que, além do gol em si, essas duas oportunidades foram as principais da partida, com o Galeano tentando e o Volpi fazendo uma defesa, e o Pedro Raul jogando essa bola, já tinha vencido inclusive o goleiro, mas tocando no travessão. Foi assim que o Grêmio ainda estava buscando seu gol de empate, já estávamos nos acréscimos e, como eu disse, o Ceará tinha saídas de jogo. E nessa saída de jogo, nessa busca da saída de jogo, o Martínez passa a bola para o Matheus Araújo, e o grande detalhe do lance é que, como poderia ser o último lance do jogo, um escanteio, uma bola na área, o goleiro Thiago Volpi foi para a área do Ceará. Então, nessa saída de bola, a bola vai para o Martínez e ele acertadamente, ao invés de dar um chutão, lembre-se que o Volpi estava lá na área, só que o Martínez estava na lateral direita defensiva, muito campo pela frente para ele tentar dali. Ele passa a bola para o Matheus e o Matheus Araújo coloca a bola à frente, observa que o Volpi ainda não voltou, consegue ganhar da marcação que chega junto dele para tentar tirar a bola ou fazer a falta e chuta ainda com o Volpi maluco, atabalhoado, tentando voltar. O goleiro do Grêmio não consegue voltar e o Matheus Araújo marca o segundo gol, o gol que decreta a vitória do Ceará. Não só por ser o segundo, mas porque o jogo já tinha acabado, em relação a tempo também. Eram 6 minutos de acréscimo e esses acréscimos também já estavam vencidos. Então, o Ceará vence a partida por 2-0. Sabe o que eu achei curioso? Vou dividir com vocês. Achei curiosa a palavra do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros. Falando sobre o jogo, o Quinteiros entendeu que a equipe dele foi melhor que a do Ceará. E, segundo ele, o Grêmio só não ganhou o jogo porque faltou efetividade. Sí, sí. Yo creo que hoy el resultado fue negativo, pero después en el juego no. Yo creo que Gremio jugó mejor que el rival. Entonces, para mucha gente solo tienen en cuenta un resultado. Para mí no. Yo soy el entrenador, el que trato de hacer jugar al equipo y de elegir los jugadores. Así que creo que lo negativo fue el resultado, no el juego. Así que analizando la forma que se jugó, estamos tristes, pero hemos mejorado en generación y en situaciones de peligro, ¿no? Lamentablemente no fuimos eficaces hoy. Sí fuimos eficaces los juegos anteriores, donde convertimos 2 goles en cada juego, pero hoy no, y uno en el Grenal último. Así que hoy no pudimos. Tuvimos situaciones claras que no pudimos, fallamos, y bueno, hay que seguir trabajando en definición para mejorar eso. Pero bueno, esperemos que el próximo juego podamos convertir e jogar igual ou melhor que hoje. Eu não estou dizendo, né, que é o meu ponto de vista, não. Vocês ouviram aí. O ponto de vista do técnico do Grêmio, né, o Gustavo Quinteiros, entendendo que seu time foi melhor, criou as melhores chances e não ganhou simplesmente porque não foi efetivo. É uma coisa para vocês observarem e avaliarem. Só o que vocês vão ver por aí são melhores momentos da partida. Então, depois deem uma olhada. Eu digo para vocês que vocês devem dar uma olhada lá no
canal do Vozão, que o Garibaldi Soares vai colocar lá os melhores momentos, já colocou, você pode ir lá, tá lá os melhores momentos do jogo, ou então na TV Artilheiro, que você também encontra, mas acho que na TV Artilheiro, Garibaldi, só os gols, né? Vai os melhores momentos, então TV Artilheiro ou canal do Vozão. Você vai lá, dá uma assistida legal e chegará à conclusão se o Grêmio teve mesmo mais oportunidades, como disse o técnico Gustavo Quinteiros, e o time dele só não ganhou porque não foi efetivo. Eu acho que não, acho que a leitura dele da partida foi errada e que se ele continuar lendo a partida errada, fica difícil ele fazer com que o seu time tenha uma alteração para vencer as dificuldades que o time teve. O Grêmio não se mostrou um time ruim, se mostrou um bom time, realmente buscou o empate o tempo todo, mas ele dizer que o time foi melhor que o Ceará nesse jogo, certamente ele viu alguma coisa diferente do que foi a partida em campo. Em todo caso, essa partida marcou a primeira vitória do Léo Condé como técnico numa Série A de Campeonato Brasileiro. O Léo foi técnico do Vitória no passado, foram empates e derrotas, o Léo foi demitido, o Léo deixou a equipe do Vitória, foi dirigir o Ceará e nessa direção do Ceará levou o Ceará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ou trouxe, né? Porque o Ceará está neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. E na estreia, aquele empate que bem poderia ter sido já a primeira vitória do Léo contra o Red Bull Bragantino e agora a primeira vitória do técnico Léo Condé na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente fica feliz, eu sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer, a gente fico feliz de ter uma carreira sólida, né? Foram 10 anos aí como treinador de base, depois trabalhei em divisões inferiores, dirigindo equipes do interior, equipes menores, tanto no interior de Minas quanto no interior de São Paulo, e a gente conseguiu construir uma carreira sólida, com conquistas, com acesso, e depois veio no segundo momento a oportunidade de trabalhar em Série C, Série B de brasileiro, e a gente também alcançando bons resultados. E a expectativa é que a gente consiga repetir agora também, né? Eu estou muito, já deixei isso bem claro, muito feliz aqui no Ceará, eu tenho uma bastante convicção de que a gente vai fazer um grande trabalho aqui a médio e longo prazo, o respaldo que a gente tem por parte da direção, de atletas, do torcedor principalmente. Então, a gente espera que seja a primeira de muitas vitórias aqui na Série A do Brasileiro. No final das contas, uma vitória muito importante. Para ele, Léo Condé, que é sempre bom você vencer na principal divisão do futebol brasileiro, é a segunda passagem dele, segunda com a conquista de acesso com ele no comando. No Vitória foi campeão da Série B. No Ceará, ele não pega no comando no início, mas consegue uma incrível recuperação e o time termina na 4ª colocação, o time consegue o acesso na última rodada para a Série A do Campeonato Brasileiro e ele chega nessa sua segunda passagem e já no segundo jogo, já no primeiro jogo do seu time em casa, consegue sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Só um parêntese aqui, no futebol brasileiro hoje, muito forte com estrangeiros, né? Com técnicos estrangeiros, um fortalecimento dessa entrada de técnicos sul-americanos e de treinadores europeus, os portugueses, ganhando muito espaço no Brasil, o que eu acredito que melhorou muito a parte tática do futebol brasileiro, até tecnicamente os treinamentos do futebol brasileiro, a vinda desses treinadores melhorou muito isso, mas está difícil de achar novidades entre técnicos brasileiros dentro do Brasil. Os nomes ainda são os mesmos de décadas. As novidades de treinadores, elas são muito pequenas ainda. E o Léo Condé surge para tentar ser uma dessas alternativas como novidade de técnico brasileiro dentro do nosso futebol nacional. Falei para vocês que a gente ia conversar sobre algumas outras questões, mas preciso enaltecer mais uma vez o Ceará ter vencido por 2 gols de diferença e chegar a 4 pontos nessa disputadíssima Série A do Campeonato Brasileiro com 2 gols de saldo e entendendo que é um time que não vai deixar barato a busca da sua permanência para a Série A de 2026. Essa é
o primeiro objetivo do Ceará, é o primeiro alvo que o clube tem dentro da Série A. E ele precisa o mais rápido possível chegar aos 45 pontos. Hoje, com 4, tem 41 pontos aí para o Ceará buscar nessas 36 rodadas que restam no Campeonato Brasileiro. Quanto mais rápido isso acontecer, mais o Ceará pode brigar por outras coisas, quem sabe uma competição internacional na temporada 2026. Bem, como eu falava, o Ceará tem algumas novidades em relação a jogadores que hoje não estão à disposição, mas que em breve poderão estar. Uma ótima notícia é que o goleiro Richard, que em setembro do ano passado fez uma cirurgia no tendão de Aquiles, vocês lembram, um jogo que o Ceará fez contra a equipe do Coritiba, acabou perdendo aquela partida. A partir dali, o Richard, que teve um problema no tendão de Aquiles, foi substituído pelo Bruno. O Bruno entrou, o Bruno foi o titular do Ceará no restante da Série B e foi bastante importante para o acesso do Ceará, mas o Richard vinha sendo o titular da equipe, inclusive herói das 2 conquistas anteriores de Copa do Nordeste em 2023 e de Campeonato Cearense em 2024, com defesas nos pênaltis que definiram aquelas 2 competições. A previsão de recuperação do Richard era para esse início realmente de temporada, para março desse ano, e nós estamos em abril e o jogador, no último dia 2 de abril, iniciou um período de transição. Portanto, ele já está liberado do departamento médico e inicia um processo de transição. Para o goleiro é mais complicado do que para o jogador de linha, porque tem a questão dos reflexos. Então, ele já está na transição, em breve começa a ficar no trabalho só específico de goleiro e, em seguida, deve estar de volta a treinos normais e jogos também com a equipe do Ceará. Por enquanto, a notícia é que Richard está na transição. Pedro Henrique, bem, foi uma pergunta repetidas vezes vocês fizeram para mim em relação a esse atacante, principalmente, eu sei, por causa da falta de opções ofensivas que dessem certo nos últimos jogos. Não é que não houvesse opções. Elas eram colocadas, mas não estavam indo muito bem. E o Pedro Henrique começou muito bem a temporada, até ter a contusão. Então o Pedro Henrique começou a fazer trabalhos específicos já em campo, mas não está na transição. Alguns de vocês me mandaram uma foto, mas eu já tinha visto, né, porque pela minha obrigação profissional eu sigo o Pedro Henrique nas redes sociais. E ele colocou uma foto fazendo um trabalho com bola. Você percebe que a bola está presente, mas é um trabalho físico com bola. Ele está começando trabalhos específicos para, depois que estiver ok, já estar fisicamente em condição de iniciar forte o período de transição. Então é um trabalho específico, aguarda-se que nas próximas semanas o Pedro Henrique inicie a transição. É positivo? É muito positivo, porque o Pedro Henrique, no jogo contra o América de Natal, pela Copa do Nordeste, no dia 6 de março, ele saiu de campo com dores no joelho direito. Foi feito o exame de imagem, diagnosticou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Ele iniciou ali a fisioterapia, não houve o rompimento total, não houve a necessidade de cirurgia. Ele iniciou o trabalho e agora, no dia 4 de abril, o Pedro Henrique iniciou em campo esses trabalhos físicos que também são feitos com bola, mas são trabalhos específicos. Ainda não está em transição, mas já deu um passo começando a trabalhar em campo. Antes ele só trabalhava na academia, estava na fisioterapia, então essa notícia é ótima. A outra informação é sobre o Richardson. A gente tinha conversado no vídeo anterior falando sobre o Richardson e que ele iria passar por cirurgia. O Richardson até tentou trabalhar apenas na fisioterapia, com trabalhos e com... houve até, o departamento médico confirmou que houve uma carga específica para ele, para que ele não sentisse tantas dores que vinha sentindo da fascite plantar e que em breve pudesse jogar sem a necessidade da cirurgia. Era o tratamento que eles chamam de conservador. Mas o tratamento não estava dando certo, o Richardson não estava melhorando.
o tempo estava passando e a opção foi por fazer a cirurgia de correção da fascite plantar. Ela foi feita neste sábado, quando o Ceará enfrentou o Grêmio, foi feita mais cedo, e o atleta agora inicia o período de 3 meses para voltar aos treinos e, na sequência, voltar aos jogos. Então, por enquanto, é para o Richarlison aí descanso, recuperação, se a gente levar em consideração 3 meses, com o jogador fazendo a cirurgia no dia 5 de abril, que foi no sábado, nós teremos aí maio, junho, julho, a primeira quinzena de julho como prazo para que o Richarlison volte aos treinos e, em seguida, volte aos jogos também com o Ceará. Eu sei que vocês vão me perguntar em relação ao atacante Lelê, porque ele foi contratado já há mais de uma semana e 2 jogos que ele poderia atuar e que ele não foi relacionado. Contra o Red Bull Bragantino e essa partida contra a equipe do Grêmio. O departamento médico me confirmou que não há lesão, que o jogador não se apresentou contundido, não há problema clínico com o Lelê. Então, eu perguntei ao técnico Léo Condé, porque se não há problema clínico, é uma questão que o treinador optou. E o Léo Condé me respondeu na coletiva sobre o Lelê. E por quê? O Lelê ainda não foi relacionado. Eu também perguntei para ele que juízo de avaliação ele fazia da contratação de mais esse centroavante. Um atleta que a gente acredita que vai nos ajudar bastante, porém ele está voltando agora, nesse processo que ficou de negociação, ele quase que não estava fazendo muito trabalho com bola, informação que chegou até a gente no Fluminense, agora ele está fazendo os primeiros trabalhos, ele precisa melhorar um pouco o aspecto físico e técnico. A gente acredita que essa semana ele já possa ter condições da gente levar e contar com ele para o jogo. A intenção do Léo é usar, ele achou boa a contratação, mas entende que o Lelê ainda não está em condição de jogar. O que será que tem agora pela frente, pensando nesse campeonato brasileiro? As próximas 4 partidas do Ceará no Brasileirão são Juventude e Bahia fora, Vasco e São Paulo em casa. Como é que é essa sequência? O Ceará enfrenta no próximo sábado o Juventude. O confronto acontece na Serra Gaúcha, lá na cidade de Caxias. O Juventude é um time de Caxias e a partida está marcada para o próximo sábado às 16h. Depois, na terça-feira, bem pertinho ali, o Ceará enfrenta o Vasco da Gama. O jogo acontece no Castelão e na terça-noite, 21h30. Depois, o Ceará sai para enfrentar a equipe do Bahia. Esse jogo já no dia 21 de abril. A partida está marcada para as 16h. É uma segunda-feira. O Ceará voltando a jogar numa segunda-feira lá em Salvador. E no dia 26 de abril, o Ceará vai enfrentar a equipe do São Paulo. Aí o Vozão volta a jogar em casa, volta a jogar aqui no Castelão e vai enfrentar a equipe do São Paulo às 18h30. Portanto, são essas as 4 próximas partidas do Ceará, as 4 pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará alternando, né? Jogando fora, jogando em casa, jogando fora, jogando em casa. E isso vai acontecer também já nessas próximas 4 rodadas do Ceará. O técnico Léo Condé confirmou que o clube para esse jogo em Caxias vai de voo fretado. Não tanto pela ida, porque há um bom tempo entre o último jogo, que foi no sábado, para o confronto no sábado seguinte. Então há uma semana. Mas por causa da volta. Porque, lembre-se, o Ceará joga na Serra Gaúcha num sábado e na terça-feira já vai jogar em casa de novo. E eu não conheço nenhum voo do Rio Grande do Sul que venha direto para Fortaleza sem ter conexão. E é essa questão da conexão que faz o jogador perder muito tempo e perder também condição atlética, condição física. É por isso que o Ceará deve fretar voo, principalmente por causa do retorno de Caxias do Sul, para que o time que joga num sábado por lá, se possível, na madrugada do sábado para o domingo, já esteja de volta e aí tem a preparação para na terça-feira enfrentar a equipe do Vasco da Gama no jogo das 21h30, aqui mesmo no Castelão. É isso, galera.
o Ceará venceu e venceu por 2-0 a equipe do Grêmio, está com 4 pontos na competição, vai buscando uma pontuação como o próprio clube tem dito, seus atletas, a comissão técnica, a direção do clube, para primeiro definir uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, para depois pensar em lutar por alguma coisa mais dentro da competição, e já é um bom caminho em 6 pontos que o time disputou conseguir fazer 4. Eu deixo você com os gols da partida, mas antes disso, peço que você não esqueça de deixar o seu like. Há uma importância muito grande do seu like aqui no canal. Agradeço demais porque eu havia dito para vocês que normalmente os likes em vídeos comuns beiram ali a 10%. Vocês têm me dado um percentual maior. Nesses últimos vídeos esse percentual tem crescido, tem sido em alguns casos até de 20% do número de pessoas que assistem, das que deixam like. Mas é claro, você que está assistindo e não está deixando o seu like, se você assiste até agora, até o final do vídeo, consumindo toda essa informação que a gente tem, é porque você gostou, então deixe o seu like, ele determina para a plataforma que mais pessoas gostaram e interagiram com o nosso vídeo, então agradeço demais por essa cooperação. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero instá-lo a fazer a sua inscrição. Está na hora de você ir lá na página principal, clicar no inscreva-se e inscrever-se no canal. Aparece inscrito e você já está inscrito no canal. Mas para que os novos vídeos cheguem até você com rapidez, você precisa também ativar as notificações. Vai aparecer um sininho e você clica nele, confirma todas as notificações e quando tiver vídeo novo, você será um dos primeiros a receber, avisado que será também pela plataforma. Você, amigo e amiga que são inscritos no canal, podem nos ajudar de uma outra forma, compartilhando os nossos vídeos. Você pode pegar o link e mandar compartilhar. O YouTube é uma plataforma muito fácil de você fazer isso, né? Tem lá o compartilhar, você clica nele, vai abrir ali a possibilidade de, através do seu aplicativo preferido de mensagens, normalmente o WhatsApp, mas tem outros que você pode, como o Telegram, então você pode mandar o nosso vídeo para o grupo dos seus amigos, torcedores do Ceará, ou para o grupo da sua família, ou para aquele amigo, amiga que você sabe que são torcedores e que gostam de informações. Então, você também pode compartilhar os nossos vídeos e eu agradeço demais que você faça isso cooperando conosco aqui dentro do nosso canal. Então, agradeço a sua participação até aqui, agradeço ter suportado a gente conversar tanto a respeito de Ceará. Vou certamente ler o seu comentário, pode deixar o seu comentário, eu leio todos os comentários, eu mesmo leio, eu mesmo respondo cada um dos comentários e a gente pode, inclusive, entrar no debate sobre qualquer assunto que você tiver. E se trouxer alguns assuntos para nós, eles viram temas dos nossos próximos vídeos. Foram vocês que perguntaram diversas vezes aí sobre o Lelê, e eu trouxe essa informação, que falaram sobre o Pedro Henrique, eu procurei saber qual a situação que ele está, o Richard também, e muitas das informações que nós trouxemos por aqui. A nossa promessa no final do vídeo é a de sempre. Se Deus quiser, nos próximos vídeos a gente volta a conversar por aqui. Até lá!